conversando com os ex-gestores, pessoas catauenses, que colocaram seu nome à disposição para gerir o município. E hoje eu estou aqui ao lado do amigo, advogado, doutor José Almir Claudino Salles, que esse 2 mandatos, não foi, doutor José Almir? 2 mandatos. José Almir, bom dia, boa tarde, é uma alegria, né? Poder lhe encontrar novamente para a gente fazer aqui esse pequeno bate-papo, falando um pouco aqui dessa história, um pouco também da sua trajetória. Eu faria questão até de iniciar pela sua trajetória como advogado. Como é que aconteceu? Como é que escolheu essa profissão? Inspiração de quem? Eu sei que na família tinha gente para inspirar, mas alegria falar com você. Certo. Edmilson, boa tarde, é um prazer muito grande acolhê-lo aqui na nossa casa para a gente conversar sobre o aniversário de Crateús. É uma conversa que nos apraz, que nos deixa felizes, tanto a mim como a você, e ao mesmo tempo de outros temas como a existência que nós levamos na área da advocacia. E ali também nós tivemos a oportunidade de contar com muita gente boa que ao longo da vida foi nos ensinando. E tivemos que, como é comum, ser orientado pelos nossos familiares, uma parte deles queria que eu fosse advogado. E uma outra parte, constituída principalmente por minha mãe, que eu fosse padre. Padre. Papai queria que eu fosse advogado, inspirado no irmão dele, no Dr. Claudino Salles. Sim. E isso naturalmente inspirou a que ele também tivesse esse desejo, tivesse essa vontade de sermos advogados, exercer essa profissão, que é uma profissão tão nobre e com certeza muita gente gostaria muito de lograr chegar a essa posição ao longo da vida. Então, são temas ambos apaixonantes, ambos interessantes, pelo menos para mim, e acredito que para você. E só fazendo uma ligeira recapitulação, você também nos ajudou nessa caminhada. Fico feliz com suas palavras. Trabalhou com a gente na prefeitura e além da amizade que nós já tínhamos, tanto a ele como a família toda, Zeca Lopes, Dona Raquel, a menina tudo, a família inteira. Com certeza. Então, isso tudo nos deixou, como eu disse antes, muito felizes e com certeza feliz para poder transmitir essa felicidade para os outros. Doutor Zé Almir, vocês nem sabem o quanto eu fico grato. Apesar de que eu já o conheço há bastante tempo, fomos vizinhos por muito tempo, né? Seus filhos nasceram ali, a gente, né? Foram criados correndo ali naquela calçada, nas calçadas, né? Isso. Na Rua da Pimenta. Rua da Pimenta. Mas enfim, doutor Zé Almir, aí fez a opção por direito, fez em Fortaleza, na UFC? Fiz a opção por direito e passei na Universidade Federal do Ceará no ano de 1973. Ali, quando nós estávamos numa fase em que a universidade estava saindo do período negro da ditadura, que opunha, que fazia com que muita coisa fosse obrigada, e a gente já passou a usufruir mais de uma certa liberdade. Foi nesse ano de 73 para cá que aconteceram essas coisas. Nós, como já disse, fui escolher o ramo de Direito na Universidade Federal do Ceará. Na época as opções eram poucas, você tinha a Universidade Federal do Ceará e tinha a Unifor começando a abrir suas portas. Então eu terminei o curso de Direito e a Universidade de Fortaleza foi abrindo as suas portas. Então, você terminou a faculdade e já veio para Crateús, já começou a trabalhar em Crateús, começou a advogar aqui? Já saí de imediato em caminho de Crateús para aqui exercer a profissão que nós iniciamos em agosto de 77. Em agosto de 1977 eu estou aqui nessa caminhada do direito, olha lá que lá se vão alguns anos. E fizemos essa opção, viemos imediatamente para cá e começamos o nosso trabalho. Nada não, mas 48 anos. 48 anos de... Se a matemática não estiver boa, entendeu? Exatamente. Aí me estabeleci ali na rua Firmino Rosa,
1261, na casa da minha família, do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos. E lá tinha uma salinha maior do que essa que nós estamos aqui, Sim. e eu estabeleci meu escritório lá por anos e anos a fio, Pois é. recebendo as pessoas ali naquele local. E habituei-me a exercer ali e também as pessoas se acostumaram a ser recebidas por nós. E passei muitos anos inicialmente lá na rua Firmino Rosa, Firmino Rosa. 1261, Ali no Barrocão. no antigo No barrocão, antigo Barrocão. que não tinha aquela praça, não tinha nada daquilo, tinha só uma caixa d'água para abastecer a cidade. E, inclusive, enfim, era um local ainda começando também, que totalmente ermo, com muita pancadaria, muito buraco, É. muita pancadaria dos meninos jogando bola. Arranquei muita cabeça de dedo daquela. Mas, doutor Zé Almir, você ficou conhecido na cidade, como advogado, como um advogado, assim, eloquente, uma pessoa que no júri era considerado, acho que o melhor, mas não, o melhor da região. Essa facilidade com a oratória, ela já vinha sendo exercida, ou foi no exercício da profissão que você começou a ter mais facilidade com a oratória? Edmilson, eu considero que a minha intervenção, a minha caminhada pelo ramo do direito, ela se deu naturalmente porque se tinha essa vocação. Não adianta você exercer uma profissão, Não você tiver, querer uma profissão, se você não tiver a verdade, tendência para o exercício é, daquela é profissão. verdade. Então, nós já tínhamos essa tendência e tínhamos também, para nos dar essa cobertura inicial, a figura do Dr. Gonçalo Claudino Salles. Dr. Salim, como era conhecido, né, formou-se em Belo Horizonte. De Belo Horizonte, ele saiu para a cidade de Caeté, em Minas Gerais, onde foi secretário da prefeitura. De Caeté, ele veio aqui para o Ceará e estabeleceu-se logo aqui em Crateús. Casou-se com a senhora Francisca das Chagas Rodrigues, dona Franci, que era natural de Sobral, e ele aqui se estabeleceu, por incrível que pareça, nessa mesma casa que minha família toda começou. O papai, a mamãe, todos nós já morávamos lá no Barrocão, e o doutor Claudino também começou sua existência lá. Então, teve essa caminhada, teve digamos assim, esse caminho para nos encaminhar na, na advocacia, esse exemplo dado pelo Dr. Cláudio Salles. Olha, Então, eu tive o prazer de conhecê-lo, aí ele gostava muito de tive mim, o prazer de conhecer seu pai, seu Zé Clavino, e o seu avô lá do no Oriente, Oriente. Gostava tanto. uma cunha, Uma coisa. primo daquela cunha do Zeca Lopes. Era. Eu ainda tive o prazer de experimentar, né, aquela coisa lá. Qual é o nome dele? O seu Cícero Cícero Salles, Sá, né? é verdade. Mas aí, doutor, bom, foi crescendo o nome do advogado Zé Almir, foi se expandindo, foi abrindo fronteiras, né? Foi. Aí nós fomos exercendo a profissão e ganhando espaço e ao mesmo tempo sendo procurado pelas pessoas que começaram a se agradar do nosso Sim, trabalho. sim. E nós fomos inicialmente chamados por alguns deles digamos assim, por sua própria qualidade e não precisou, digamos, de pessoas para Sim, orientar e sim, tal. sim. Eu já comecei com um autodidata, sozinho É. e aprendendo com as ferramentas à minha disposição, a minha vontade, o meu desejo e a força de vontade também. E fomos aprendendo, as pessoas foram assimilando nosso trabalho, de sorte que essa ideia que você colocou aí, ela foi se espalhando pelas pessoas que começaram a dizer, o doutor Zé Albi, rapaz, seu sobrinho do doutor Claudino já está começando a vida e Era já uma referência, era uma está com grandes referência. referências. Começou a profissão aí, está começando bem, rapaz, não, vamos prestigiar o rapaz da terra e tal. E assim foi, a coisa foi andando e nós fomos tendo o nosso nome espalhado como referência para ser procurado pela clientela da região e tive a ajuda dessas pessoas. Inclusive um também que me ajudou, embora muita gente nem lembre dele, mas ele ajudou-me, o Dr. Samuel Lins. Samuel Lins, Dr. sim, Samuel sim. Lins, que ele é advogado, um homem muito sério, culto, e ele foi me dando de alguns dos seus clientes,
tive cliente do Samuel Williams em Boa Viagem. Ah, Foi, ele foi me orientando muito lá. abriu porta também, né? Mas aqui do Piauí também fui orientado por algumas pessoas. Independência, eu tive uma ajuda muito grande de dois tabeliães daquela cidade, Raimundo Fernandes e Joaquim Augusto. Então, graças a Deus, o que não me faltou foi gente com boa vontade para me ajudar. Olha, doutor Zé, é oportuno até que a gente relembre algumas figuras, que eu conheci algumas delas, mas você teve o prazer de conviver mais intensamente com essas pessoas. A exemplo de Raimundo Nonato Moreira do Bonfim, de doutor Barreto, doutor Carlos Barreto, não é isso? Era Então, aquele que era do Correio, era o Napoleãozinho, Napoleãozinho. Então, foram figuras, Leomir, que fizeram parte da nossa história e atuavam. Alguns deles eram com Rapa, né? certeza, com certeza. Alguns eram Rapa, né? Era no Assim, Nato Bonfim. Renato Bonfim, né? Essa história do Rábulo ela é bem interessante, porque aconteceu que em Crateus tinha poucos advogados quando eu cheguei aqui. Sim, Você citou aí alguns, que no caso era o doutor Nonato Bonfim, que não era propriamente doutor, era um sim, Rábulo. sim, certo. Napoleãozinho também. E tivemos ainda o doutor Barreto. Agora o doutor Barreto esse era advogado, viu? Doutor Deixando Barreto. claro aqui para as pessoas, para quem por acaso não saiba, né, o que é o Rábula, né? Vamos Deixar claro para essas chegar lá. pessoas. Exatamente. Então, tinha o doutor Barreto e tinha o doutor Valério Menescal, que era casado com Dona Meirinha, da família do Coronel Popó, e ele, um Eu português, conheci o Menescal. se estabeleceu aqui. E o Nonato Bonfim, que como a cidade tinha três advogados e precisaria de ter mais, mais advogados, então o Nonato Bonfim colocou-se como candidato para ser um, um estado. Perante a própria OAB, ele fez um curso que nós chamamos carta. Sim. Essa carta aqui é, Permitia, né? sim, permitida. Então, Nonato Bonfim obteve essa carta de Rábula, que era assim que pejorativamente era chamado, não era Sim, uma sim. denominação, Oficial, não, né? não. Certo. E ele recebeu e ainda começou o exercício da profissão, ia andando, e ele humilde, disse, rapaz, me ajude nisso, me ajude naquilo, e aí a gente ia Ele foi muito habilidoso, que era, né? ajudando, no fim, estava ensinando Então, a assim, gente, muito, ele era muito inteligente, inteligente, muito inteligente. escrevia bem, tinha muitos livros, ele chegou a me dar a biblioteca dele, disse, na hora que você quiser pode usar à vontade, venha buscar aqui. E ele se estabeleceu ali naquele prédio do banco, do banco de crédito comercial, que era vizinho à prefeitura, e ele estabeleceu o escritório dele ali, mas o doutor Eudes também Pois ficou por é, ali. você falou, eu já ia tocar nesse assunto, que a gente não pode deixar de mencionar Não, esse grande amigo, além de grande, que eu é conheço, um um grande, cidadão, e assim, na parte aquele que dedica-se mais a escrever, escreve escreve muito bem, muito bem, mas as petições do as Eudes canções, são uma primores. letra, hoje não, hoje, mas naquela época, a forma Quando ele da dava uma de caneta, escrever, e ele já desenvolveu o seu trabalho particular e com muito acerto, era um homem de muito acerto nas suas decisões, as suas petições eram muito bem muito bem analisado. redigidas, de forma que esse pessoal todinho foi estudar aqui, e o Antônio Cavalcante também tentou ser Rábula e chegou a passar no Foi, né? concurso, foi, mas Legal, que era do INSS. do INSS, É, mas não, nem tanto, ele não aprofundou não, muito. Agora o Nonato Bonfim não, se destacou, fez júri, viu? O Nonato Bonfim fazia júri, e o advogado de júri é um advogado especializado, exige muito, viu? Você fazer uma sessão de júri é preciso ter muito cuidado, muito muito cuidado. critério, para É, justamente não cometer algum deslize que venha prejudicar o cliente. com certeza. Doutor Zelmi, todos esses episódios, esses júris, qual foi assim o embate mais acirrado que você teve lá no tribunal do júri? Certo. Eu apontaria, Edmilson, os dois maiores embates que eu tive no júri foram envolvendo o tabelião de Tamboril, eh, Fernando Farias,
Fernando Farias, e nesse episódio nós entramos, eu e ele, e o Chaga Era Vasconcelos, conhecido também, né? era Puxado muito Vasconcelos. conhecido, Chaguinha. É, é. Chaguinha era um craque, viu? Ele é vivo, Puxado Vasconcelos? É não, Ah, não, já né? faleceu. E nós fizemos essa defesa, eu Fernando. a defesa do Fernando, Sim. com a doutora Alice Maria Melo Aragão, na acusação, era promotora de justiça, também muito aguerrida, uma menina de muito valor, era aqui da cidade de Nova Russa, mas veio por muito tempo para ela viver entre Tamboril e Crateús, e hoje ela ainda está em É Fortaleza, Alice Iracema, Alice. Alice Ah, Iracema. sim, sim. Ela hoje está em Fortaleza ainda no exercício de uma vara do júri. E nós tentamos, nós começamos esse júri, meus, às 8 horas da manhã. E o júri daqui era, as instalações eram precárias, né? Tinha ar-condicionado, tinha nada. Sem, tinha nada. Aí fomos para a luta e o embate começou, entrou pela noite e tal, entrou pela manhã do dia seguinte, de forma que foi 24 horas de júri. A gente foi se alimentando ali toscamente, com um sanduíche, um café e água. Ah, E rapaz, todos foi nós. pesado. E o nosso receio é que o Chagas Vasconcelos tinha saído recentemente de uma cirurgia do coração. É. Portanto, Me ele infartasse no seria, seria, tribunal. seria um advogado de risco, sabe? É. É, Mas graças a Deus ele saiu do outro lado deu e certo. fizemos o júri. E outro também que a gente fez, muito importante, foi em Castelo do Piauí. Foi um filho do Valdeci de Furtado de Matos, era o neto, e fiz um embate nesse dia com um advogado do Estado do Espírito Santo. E ele começou trabalhando ali em Castelo, e o ambiente era pequeno, mas as pessoas se interessaram por assistir, encheram a sala, e a coisa foi Castelo Frio, faz algum tempo. é, um clima bom, né? Clima bom, clima muito bom. E aí nós fomos aumentando O o tom. tom do debate, e quando deu lá para as tantas, estavam os dois quase se atracando, Foi sabe? mesmo. Foi. Aí Rapaz, o pô. juiz pediu para paralisar um pouquinho É. a contenda entre os dois brilhantes advogados, mas que vai ser preciso baixar o tom, porque o ambiente já não comporta tanto, já estão as duas pessoas eles brigaram e tal. Então teve isso E aí. a torcida já doida por uma briga, talvez? Oh, assim, e o que é fato é que ainda teve um outro que foi em Santa Quitéria também. Ah, Santa Quitéria foi uma decisão julgando o vereador de lá, Raimundo Ribeiro Martins. é. E lá também foi muito acirrado. Era eu e o Paulo Nazareno, Paulo Pontes Quezado. Paulo Pesado. Ele era muito amigo do Paulo Nazareno, porque me veio a Eu memória sei. do meu amigo, do seu amigo Paulo Nazareno. Outro grande advogado, né? Muito brilhante. Brilhante. O Paulo Quezado, eu passei, nós fizemos a faculdade juntos, fomos colegas, e depois fizemos uma amizade muito sólida. Eu fui responsável por conduzir algumas das eleições dele para presidiar o OAB, sabe? Sim. E fizemos essa amizade, eu e o Paulo Quezado. Então, nesse dia, nós fizemos esse juro, eu defendendo o Raimundo Ribeiro, e o Chaga Vasconcelos defendendo Sebastião, salvo engano, Sebastião Salviano. E 6 promotores de justiça foram para a acusação. Rapaz. Doutor Zé Arteira aqui de Crateús, e um de Tamboril, um de Poranga, um de Nova Russas, enfim, eles viu que a nossa fama estava um tanto grande e disseram, aí tinha também uma mulher, uma menina inteligentíssima, sabe, uma águia. Então, quando eles viram que nós dois formamos uma dupla que era formada já, se reuniram também os promotores, Rafael, Vamos aumentar aqui os vamos negócios. fazer feio, não, bora enfrentar esses homens. Aí foi uma luta danada, foi outro também que a gente começou 9 da manhã e fomos terminar às 2 horas do dia seguinte. O Thales começa a me acompanhar, cansado já, olhar, bocejar, eu digo, tem que aguentar. Então foram os que mais se notabilizaram. E aqui em Crateús também teve aquele dos Sim, paraibanos. ficou famoso também aqui. Sim, Assir Macaco Né? e Zé Macaco. Dois irmãos que vieram da Paraíba, se estabeleceram aqui, principalmente no ramo de fumo, É fumo, mesmo?
Arapiraca, Arapiraca né? mesmo. A turma chamava de Basel de É, Arapiraca. é. E começamos essa luta também, foi muito acirrada. O doutor Nicéforo, então, procurador do Nossa, Estado, também, foi outro muito. também que trabalhou com a gente nesse júri. E foi uma luta danada. Veio também um professor universitário de Souza, na Paraíba, que era também um leão no júri, sabe? E ele defendia a dona Liosa, que era a mulher do Zé Macaco, tinha constituído ele, e eu e o Emetério Pereira fizemos a defesa do seu Assis. Assim, tanto que um certo dia eu encontrei com o seu Assis lá dentro do presídio, e lá tinha uma certa liberdade do presídio para essas coisas, sabe? Ele chegou e disse, doutor Delmir, eu queria falar com o senhor, e eu fiquei meio receoso, porque Sim, eu tinha acusado um homem bem pesado. sim. Ele disse, não, o senhor não tenha medo não, que eu não vou fazer nada com o senhor não. Me aproximei dele e disse, mas doutor Zé Almir, o senhor pegou muito pesado comigo, doutor Zé Almir. O senhor disse umas coisas que dava para sair mais maneiro, dava para sair mais calmo. Eu digo, não é só assim, é porque quando a gente entra nessa luta aí, a gente entra com força, É né? bom. Aí ele disse, tá certo. Depois se tornou meu amigo. Pô, Davi, quando assim, eu sempre fui um apaixonado não fiz direito, mas eu gosto, tá? E gosto muito de júri, gosto de assistir. E eu conheci lá na Paraíba, que você conheceu também, Ronaldo Cunha Lima, né? Um grande, era advogado, se tornou senador da O República, senador. Ronaldo Cunha Lima, e ele uma vez foi procurado para defender um camarada que estava na história do violão, né? Habeas, Habeas Pinho, né? E certo? dizia que o instrumento do crime que se arrola neste processo de contravenção não é faca, revólver nem pistola, mas simplesmente, doutor, um violão. Um violão que não matou e nem feriu o cidadão. Feriu sim a sensibilidade daqueles que o ouviram vibrar na solidão. Libera o violão pelo amor da noite, para que possa ouvir o terno açoite de suas cordas leves e sonoras. O apelo que ele faz é me pedir um deferimento. E o delegado despachou, para que eu não carregue remorsos no coração, determino que se entregue a seu dom no violão. Pois é, amigo, eu sei que a gente for falar só nesse tema aqui do direito, que é muito palpitante, é muito Certo. emocionante, mas eu queria saber como foi o seu ingresso na política. Você é um advogado, conceituado, então, como foi que lhe pensaram assim para a Edmilson, política? eu atribuo esse fato de ter ingressado na política porque já tinham essa natural tendência a seguir os passos do Dr. Claudio Sim, Sá, e ele sim, também já estava dentro da política, certo. já tinha sido prefeito, ou melhor, já tinha disputado a prefeitura, não conseguiu ser prefeito, mas conseguiu depois ser deputado estadual, deputado federal. Ele, Claudinho, né? Ele. Certo. E meu pai tinha sido prefeito de Lá Novo de Novo Oriente. Oriente. Ah, Sim. tá certo. Então já tinha Já tinha um começo, uma já. tradição familiar. Então por aí a gente começou. E aí outra coisa que eu acho que muito me ajudou, e aliás que você é testemunho disso que eu vou falar, era a minha facilidade de entrosamento com os grupos sociais Sim, da cidade, como por exemplo, futebol, eu estava no futebol, meio, ah, com certeza. na eleição do Cássio eu estava no meio, na maçonaria eu estava no meio, Palácio da Microempresa, tá Palácio da também. Empresa eu estava lá também, quer dizer, foi Palácio da Microempresa, para quem não sabe onde era um isso. encontro, era um do nosso amigo Pachico, né? Exatamente, era muito bom demais. Onde encontrava essa galera toda lá, Isso, isso. E aí, nos tornei, olha, me, se tornou, né? me tornei, vamos dizer assim, Exatamente. me tornei assim um advogado conhecido e popular. Sim, Muitas vezes eu trabalhava sem cobrar para pessoas que não tinham condições de pagar. sim. E eu digo, não, tá bom, tá, depois você paga. E aí levava. E isso foi facilitando muito É, para mim ingressar na profissão de advogado, de político sim. também. De uma vez, contei com o Zé Maria Camerino, que ainda hoje existe ali na Sim, rua sim. João Tomé. Meu amigo. Gente boa, Zé E Maria lá eu muito, passo lá para conversar muito com ele. inteligente. Eu também aqui lá passo lá para conversar com ele. E ele resistindo contra uma doença tenaz, ele mostrando sua fibra. É, Ele verdade. está lá ainda no meu local, conversando com todo mundo.
E eu tenho certeza que se ele soubesse que nós estávamos aqui, ele estava dando um jeitinho de assistir De essa. assistir. Mas ele vai assistir, ele vai assistir. Tá certo, Ele essa acompanha entrevista. e eu aqui vou lá Então, conversar com o ele. Zé Maria ficava admirado. Rapaz, homem, como é que tu sendo advogado? E como é que tu ganhou a eleição do Rezende? Porque você é advogado, só arruma inimigo na profissão. E Sim, já o Rezende não, o Rezende é um engenheiro e tal, podia ganhar, ter uma posição mais favorável através da profissão, da função que ele sim, sim. exercia. Já eu tinha essa dificuldade, mas acabou sendo uma válvula diferenciada de ingressar na política. Certo. Então, esse meu nome chegou lá em Fortaleza e estavam tendo uma certa dificuldade do governo de escolher um candidato aqui em Crateus naquela época de 88, 1988. Era para, só relembrando aqui também, era para suceder Sérgio Moraes, né? Porque na O realidade Sérgio Moraes, que sucedeu do o Leandro Leandro Martins. faleceu, o Sérgio tirou 2 últimos anos, Isso, e isso, aí foi a sucessão. exatamente. E aí nessa disputa aí, nós tivemos mais uma vez o Marcelo Machado com o doutor Nezé. Aí foi naquele Foi mesmo. naquele tempo aí, deu uma discórdia, os dois não se entenderam mais, aí resolveram, "Pois vamos voltar para o governo, vamos escolher outro candidato. Os dois assim se desunindo não dá não. Aí fomos para Fortaleza e lá viemos já com o meu nome indicado, com o Nezé que era vice, que tinha o Vicente Ludigero como vice. Ah, sim, mas você falou o Nezé e o Marcelo, eles não chegaram a formar chapa naquele ano, não, né? Chegaram. Já lá. Ah, E aí, o fato é que eu fiquei, o meu nome foi colocado sim. como candidato e o Nezé aceitou ser meu vice. Ah, certo, certo. E aí foi onde veio a coisa. O Marcelo pulou fora, disse que com esse grupo não ia, e depois lá na frente ele acabou se candidatando doutor Nezé. E aí cada um com chapa própria, como você É, entendi. colocou. Mas foi um embate muito forte também na política até por esse tempo. E eu estava, por exemplo, como eu disse, no meio da população, estava no estádio Juvenal Melo, É, assistindo um jogo de agora eu lembro futebol. dessa história. Quando chega o Paulo Nazareno, rapaz, estão te chamando. Quem está me chamando? Eu, Tasso Gereissati, o Sérgio Machado, e o Jaci Machado e o Beniveres estão te chamando. Esse Olha, rapaz ia esperar terminar o jogo. de bermuda, todo tranquilo. Ele disse, Né? não, bora logo. Aí fomos lá para o IPEC, Ah, sei, sei. ali na esquina Eu da sei. Santos Dumont, com a Firmino A Rosa. Firmino Rosa. Sim. E ali entramos em contato por telefone e tal, e acertamos que eu seria o candidato. E assim deu-se a entrada oficial, porque Sei. a Aí candidatura já. já era espalhada É, sei. pela cidade, pelo É, município. Então, eu queria fazer uma adenda aí hum, nesta eleição, porque eu posso dizer que tive o prazer, porque no meu ponto de vista foi a melhor eleição que já houve em Crateús. Quando eu digo a melhor, é porque houve um engajamento destas pessoas ao teu entorno, pessoas que realmente eram próximas, amigos e que vestiram a camisa como nunca depois aconteceu aqui em Crateús. Você sabe disso, né? Então, foi assim uma coisa tão prazerosa aquela campanha. A gente, eu estou dizendo, estou me incluindo porque eu realmente fez parte fiz dela, parte dessa história, fez. certo? E foi assim uma coisa muito organizada, muito organizada, né? Educada, não tinha tinha rivalidade como tem, né? O É Flamengo verdade. e Palmeiras, mas sem agressões, foi uma campanha muito bonita aquela, Foi, na verdade. foi verdade. Tenho certeza. Você, ao lado do William, do Cauim, É, do Antônio das Queimadas, o do Emanim, Antônio Maninho, é. E a e turma aqui do Beiju, a né? Isso turma nem do se Beiju, conta. os Thundercats, como chamavam naquele É, tempo, sabe? E juntou todo mundo. E depois, esse detalhe que você chamou a atenção aí, é que pessoas como o Tio, sim, o sim. Gatinho, José Davi Coutinho, né? Zé Aldade Coutinho, o Gatinho, Zé Rubem José Bonfim, Rubem Bonfim. Ah, e essas Maria. pessoas que eram muito conhecidas na cidade, mas não davam O oportunidade. próprio Pacheco, Sabe? né, rapaz? Você também, que era uma pessoa inteligente, era e é inteligente, professor, e também teve acesso com a gente, trabalhava Sim, com a sim, gente e sim, tal. sim, sim. O William participou da campanha, não veio participar da administração, mas veio participar É. da campanha e, de certo modo, ficou dentro da administração.
Com Eu tive a questão conversando, né, falando sobre a cidade, então a gente tem que relembrar os pois fatos de uma forma em geral, né? é, Não, é que eu me lembrando, só de perdendo hum, permissão aqui, que foi na sua gestão, começou em 1989, no final do ano. isso, A Francisca Marques de Macedo era secretária de educação. Educação, É, e ali foi começado a ser gestado o primeiro concurso público da história do município. Em 1990, em janeiro, depois de várias reuniões e julgamento, digamos assim, de pessoas e tal, o concurso foi realizado. Que quando eu falo desse concurso, nosso amigo doutor Eudes tem uma lembrança muito boa. Santos, Santos, pessoa Neto, eu, doutor Eudes, eu tenho muito orgulho de falar isso. Nós elaboramos mas lá no centro de treinamento, passamos 18 dias trancados lá, sem sair para canto nenhum. Nós elaboramos o primeiro concurso público da história do município. Está lá nos anais da casa, como você disse, estão lá registrados. professor me disse nada bem, né? O professor Messias foi lá, era um amigo, parente, né, que era da UES. Não, ele deu um apoio junto ao reitor da universidade para fornecerem, porque a universidade disse que não entrava para fazer ela mesma o concurso, do jeito que estava sendo projetado. Mas ela cedia o maquinário, que naquela época que era as máquinas, olha, não tinha computador, não tinha internet, eram máquinas semiautomáticas para rodar as provas lá no treinamento, sem treinamento, e forneceu os funcionários, a equipe. Nós ficamos todos lá dentro, né? Tinha uma funcionária da administração, da gestão, que ia deixar o material para a senhora fazer a comida da gente. Aí ficamos lá, 18 dias. E aplicamos, e eu tenho convicção que foi o concurso mais Eu organizado tenho do dúvida que município. Eu estou pedindo permissão para fazer esse registro, porque é uma coisa que me orgulha muito mas foi ter feito parte. importante você fazer isso. E depois, amigo, também é outra coisa que eu aproveito para agradecer, aqui pela oportunidade, eu fui convidado para ser chefe de gabinete da prefeitura. Naquela época, eu entrei no começo do ano e saí em novembro, porque casei, e você foi ser meu padrinho de casamento lá nas Queimadas, lembra disso? Lembra você Casamento civil lá nas tá Queimadas. querendo dar trabalho para casar e eu É, a fui gente lá, foi lá e fez. Rapaz, não tenho certeza. dentro, você põe dentro, rapaz. Está aí dentro. Festa grande, foi não? A cachaça era das Ancorita, cara. Mas, amigo, agora voltando agora para o nosso assunto aqui da cidade, de enquanto gestor. A sua gestão naquela época, a gente pode dizer assim, que ela rompeu paradigmas, porque Padrões. padrões, a gente vinha numa cultura, naquela cultura que não estou aqui não reprovando, mas era o que tinha na época, daquele clientelismo exacerbado, né, Muito, era muito, das pessoas fazerem fila muito. dentro da gestão, lembra disso? Me lembro. Aí você entrou e começou a quebrar essa Verdade, barreira, lembra verdade. disso, né? Me lembro, sim. A prefeitura funcionava ali na casa, na quadrada, ali na Coronel Zezé, Isso. 1149, se eu não me engano, é 1141, 11h41. 1141, É, e ali, tudo acontecia ali, em termos de gestão. verdade. Quais foram, no seu ponto de vista, meu amigo, os principais gargalos e as principais realizações da sua gestão? Boa parte dos gargalos você já Sim, enumerou. E outros mais que a gente pode elencar, por exemplo, quando nós entramos na prefeitura, Edmilson, e fomos procurar as ferramentas disponíveis para a gente fazer uma gestão, chegamos a uma prefeitura totalmente desaparelhada. Os funcionários, às vezes até vontadosos, voluntariosos, mas despreparados para exercer aquela profissão de ajuda e de contribuir para a melhoria do município. Você vê que não tínhamos um secretário sequer na gestão. o negócio É, era meio solto, né? aí foi que nós fomos conseguindo, aos poucos, angariando servidores como você, que foi para Sim. a prefeitura, e outros mais que Eu lembro daquela época de Ismar Frota, isso, Zé Roubo do Bonfim estava começando, né? Vanusa, é, era naquela época minha secretária. aí surgiram ao mesmo tempo programas revolucionários como o da roça, como é que chama? Do plantio, O plantio era.
Não era agro, eu sei, eu não tô, me fugiu o nome aqui agora, mas eu sei Foi qual o que aconteceu também comigo aqui agora. mas era um programa de incentivo à agricultura, Programa, a produzir, a arar a terra, aquela coisa toda, né? era. Então era um programa revolucionário que as pessoas recebiam o semente e devolviam na forma de produção para que fosse reaproveitado em outros Sei, meios. sei. Quer dizer, isso foi mudando, A mentalidade. programando a mecanização agrícola do município. Exatamente, é E verdade. esse programa foi revolucionário porque mudou tudo e depois foi reaproveitado e relançado com outra roupagem, as gestões subsequentes, mas que na verdade a matriz dele foi lá conosco, Eu sei. Zagallo, Joaquim Anísio, e esse grupo mais Sei, ligado à sei. agricultura, voltado para a agricultura. E teve a cultura foi aproveitada, nós chegamos a trazer aqui, através do nosso amigo de Deus sabe de você, o Patativa da Patativa Saré, dançarina, exatamente. É. foi Festivais, foi festivais, feito vários festivais. a nossa educação, depois que nós demos essa roupagem, que passou a ter secretários nos municípios na gestão, então a nossa educação passou a ser respeitada, passou aqui aquele catarinense que foi governo do estado do Ceará, Catarina. sim, o professor, mas vamos lá, Tá, tá. eu sei que ele veio de lá e deu aqui um acréscimo também muito importante à nossa educação, sendo escolhidos costumeiramente como modelo, de forma que as coisas aconteceram e outra coisa que a gente tem que ressaltar, pessoas como você e como todos os outros mais, tinham uma vontade própria muito Sim, sim, grande sim. Era realmente. despendia de si um É, esforço muito grande que se fosse correspondido bem, se não fosse achavam lá, não, não, verdade, quer verdade. dizer, Ô Zé, meu, eu sou outro, professor Naspolini, nas colinas. Naspolini, Eu lembro aqui também, só para a gente rememorar aqui. O Derome Melo, o ginásio, foi na sua gestão. foi, Que obras assim, que você lembra da primeira gestão? Quais foram? Eu sei bem do ginásio, Derome Melo. Deixa eu me ver aqui. foi o ginásio, foi a reforma do estádio de Távora, não foi Que isso, não. era Virgílio Tava Passou a Jumelão, né? É, Lembra? Jumelão, e depois a gente fez um trabalho na Câmara e voltou para o nome de Juvenal Melo, que era um nome de muita tradição no esporte de Crateús. E a gente fez também um programa de açudagem. Aqui no Bom Jesus tem aquele do Gerardo Machado. Sei, sei, sim. Lá no Santo Antônio tinha um do Manuel Aurélio. Lá nas queimadas, pertinho de você, tinha um do Didé. O Oswaldo Sim, levou sim. um para o Puti. Sei, sei. O Fernando Leal nos levou um para as Carcimbinas. Quer dizer, isso foi dando essa roupagem que nós falamos na agricultura e com certeza também na cultura. Naquela época, Zé, o realejo, realejo, O tava, né? realejo já foi feito numa iniciativa do senador Zé Lins de Albuquerque. Aí nós fizemos um pedido quando entramos, e lá tinha o Tasso Gereissati, que era muito ligado a nós, e nós chegamos para o Tasso e disse, não é nada outro. E esse açude vai ficar lá só com o espelho d'água servindo de enfeite para os outros, não vamos aproveitar em nada. Aproveitar essa Senão nós água vamos fazer um trabalho de, de irrigação. de irrigação e com certeza, vamos fazer um plantio de tomate para vender. Já está conversado aqui a exportação da tomate lá para Carolina, não é Carolina não, é Na Bahia, Juazeiro, Juazeiro da Bahia, né? Juazeiro da Bahia, É verdade. sim. E isso foi um programa muito intenso que foi preciso trazer gente de fora, de outros municípios, Para para colher. poder É, colher. né? Saía 40 caminhões por dia aqui. É. Isso foi uma mudança muito grande que aconteceu. A agricultura, a cultura. E você também, se eu não me engano, começou um período na eletrificação, que foi intensivado mais depois na gestão Sim, do Zé, né? foi. Mas teve início na sua gestão. Foi. Na nossa gestão, inclusive, nós chegamos com a linha mecha, a linha tronco no Monte Neve. Aí depois foi que o governo fez muita coisa também, o Nezé fez muita Foi. energia. O Nezé Pegou fez, uma fase boa, né, pegou, Zé, né, pegou na área da eletrificação, soube principalmente. aproveitar bem. Bem. Era com o Manel era deputado, né? O Lembra? Manel Veras deputado, Sérgio Machado também, que depois ficou essa figura aí de tão difícil que a gente fica
impressionado como é que ele se envolveu nisso, Pois né? não é, rapaz. Aí que era uma pessoa também muito importante em procurar trazer as coisas para Crateús, era o Sérgio Machado Com também. certeza, com É, certeza. o aeroporto foi repaginado, se tornou um A aeroporto. rodoviária já tinha sido A começado. rodoviária estava abandonada pelos ciganos, tomada conta pelos ciganos, aí nós fizemos, né, reaproveitamos e, enfim, foram obras estruturantes. Se a gente for analisar, né, quando eu estou conversando com todos os ex-prefeitos, e o importante a gente frisar, Zamir, é que cada um, eu sempre digo, cada um deles, de vocês, tiveram a sua parcela de contribuição, Sem dúvida. uns mais, outros menos, de acordo Uns num estilo, outros no outro é, outro estilo. novo, de Mas acordo com a conveniência política da época, com os apoios políticos não da tenho, época, não tenho a menor dúvida. né? Você faz uma colocação muito boa que você faz, Né? porque todos nós éramos jovens, Sim, formados, sim, e sim, demos o nosso contributo com muito esforço, com muita vontade. Tanto eu, quanto o Paulo, é como o verdade. Carlos Felipe, É. como o Nezé. Quer dizer, essa turma É. nova aí toda fez muita coisa interessante, muita coisa boa para Crateús, cada um no seu tempo, Cada um não no seu sei. tempo. É porque muitas vezes tem aquele que, durante a sua gestão, tem mais apoios, É, apoios federais, apoios tem locais, lá, apoios a verdade. nível de Estado, e cada um. Então, o somatório de tudo isso, destes anos todos, que nós estamos falando aqui, por exemplo, só você, no início da sua gestão foi em 88, 88, 88, foi, né? Olha lá, 88, 93, 90, lá em 90, 92, 25, 35, quantos anos, amigo? Deixa eu ver aqui. 88, né? 90. 88, Ah, 80, pois sim, eu digo de lá para cá. hum, Eu digo de 88 para pois, cá, né? Ah, tá, porque a 2000 tem o quê? Tem 12, né? 12, 25 com 12, 37 anos. 34 anos, 37, 37, 37, né? 37. Não é brincadeira não. Então, é assim, a gente olhando para trás hoje, a gente percebe que a cidade cresceu, que a cidade evoluiu, e cada um de vocês tem a sua parcela de Só contribuição. um programa de estradas que nós fizemos foi revolucionário na época, né? Sim, Onde nós compramos uma patrol, o município tinha uma patrol já velha, eu comprei uma outra novinha, compramos dois tratores, compramos mais uma equipe de patrulhamento para fazer as estradas do município todinhas. Fizemos com rapidez e celeridade todas as estradas do município. Isso foi dentro dessa equipe que a gente formou também. Davi, mas pra você ver que uma coisa evoluiu de lá para cá. Você lembra qual era o carro da prefeitura? Uma D20? Não tinha Não nada. era a D20? Era Que o um Irã, branco, caindo hã? nos pedaços. Não, a D20 no gabinete, rapaz. Era a D20 cinza, que Era marrom. marrom, né? Era, É o Irandir que dirigia, né? era. Irandir. Tudo feito ali, com Aí muita boa depois, vontade, aí sabe? depois ele passou acho que por um Opala, não, Opala não, era um Foi com Santana. Santana, Santana. Foi. Aí era o Santana branco, né? Era branco, Era era. branco. Você vê, né? Nós estamos falando relembrando coisas aqui que hoje, se for comparar, quantos ônibus, quantas ambulâncias, Por causa quantos. desse trabalho que nós começamos. Pois é, até o início, né? Foi. Isso é importante. Então, sim, pode falar, fica à Então, vontade. Fica à vontade. então você quer a lembrança dessa luta dos paraibanos? Sim, A Paraíba tem essa tradição sim. de pessoas Ah, inteligentes, sim, de Paraíba, Pernambuco, poetas, Ceará, né? demais, E demais. agora está presidindo a Câmara um povo paraibano, Hugo É. Mota. Fogo Monte, Paraibano, E né? esse rapaz, procurei me inteirar sobre a existência dele, ele é um rapaz altamente inteligente. É, né? É, de forma que dá sequência a esse É cabedal de porque é paraibanos. engraçado, a Paraíba teve muitos representantes lá, né? É, esse Ricardo, que foi agora ministro do Bolsonaro, ministro Ah, da. foi, é o Ricardo. É Ricardo? É Ricardo, com Ele certeza. foi ministro da comunicação, das comunicações. Então, assim, É paraibano, era paraibano, paraibano, era paraibano. paraibano. Ali naquela época, Davi, do início, teve lá o Ronaldo Cunha Lima, o Tarcísio Foi Buriti. esses bonitinhos. Lembra que o Ronaldo Cunha Lima até deu um É, tiro na boca do Tarcísio para comprar Buriti? colé, ainda tirou. Atirou. O Ronaldo Cunha Lima, só voltando ao início da É, história lá dos advogados, né? Chegaram os amigos dele é, para resolver uma questão de uns porcos que estavam entrando lá na propriedade um do outro e tal. E o Ronaldo Cunha Lima, advogado, era amigo dos dois, sabe? Os dois demandantes.
Aí o Ronaldo ficou por ali, disse, rapaz, sabe uma coisa? Vai deixar que depois eu vou fazer aí um habeas corpus. Habeas Não corpus. era mais um Abiaspim, não. Não, não, habeas corpus. Porque a confusão era dos Sim. porcos. Mas voltando para o que eu estava querendo Sei, dizer, sei. você Ah, fez essa apresentação da poesia aí sei, do sei. Ronaldo Cunha Lima, Sei, do habeas pinho, do né? Abiaspim, Pinho. Então a gente ficou admirado daquilo ali, né? Era uma turma da Paraíba que não tinha nem esse nome todo, mas É. era culto em termos de fazer poesia, eram os melhores. E aí eu lembrei aqui que nós também fizemos uma campanha aqui, onde dois poetas extraordinários, por serem todos filhos daqui e amados por todos nós, Bento Raimundo e Ai, Deus Edilson Vieira. Vieira. Não, Fizemos uma campanha maravilhosa aqui com esses dois moços aí. um dia desse eu encontrei, eu fiz um bate-papo lá no Juremal com o Edilson e o Paulo estava passando, chegou lá e ficou e tal, e participou. O Edilson relembrando aquela história das músicas, rapaz. Um fazia uma do teu lado, do lado, E né? E um o outro do outro respondia no lado, o outro. outro respondia. É, espetacular. Coisa fantástica. Dois grandes amigos, Isso. o Bento já nos deixou, o Edilson está aí, um grande talento. É, Pois é, meu amigo Zé Almir. Eu lhe deixo à vontade aí, rapaz, para você. Olha, o intuito é isso. É a gente se aproximando. Eu, enquanto cidadão, a minha parcela de contribuição é essa. É tentar mostrar o que vocês fizeram, e é muita certo? coisa que você faz. Você tá Muita coisa. entendendo? Então, me deixa aí à sua vontade, para você deixar aí uma mensagem para a nossa cidade. Pode ser até em prosa e verso, não tem problema não. Edmilson, é muita generosidade da sua parte. Você ter se desprendido da vida e saiu de onde saiu lá das queimadas e foi aprendendo e foi se desenvolvendo. Hoje você é uma pessoa que tem um respeito muito grande dessa cidade inteira e a gente fica muito feliz de poder contribuir com você para apresentar isso para a coletividade, Sim. para a sociedade crateauense. Então, meus parabéns a você e que você continue nessa linha. Hoje nós somos vizinhos aqui, Sim, nossa sina é vizinho, né? morando bem perto do outro. Nesse dia nós vamos marcar um encontro no meio da viagem É, para gente quebrar essa barreira. mas rapaz, tá de nascer passando quantos anos nascendo vizinho, né? Diversos Aí anos. tu veio pra cá e eu Aí depois eu vim veio me perseguindo. aqui do outro quarteirão. Mas é Mas uma assim, reflexão você está boa. muito bom isso que você está fazendo. Você há de lembrar que nós fizemos também esse programa que você fez no outro dia lá na rua Parnassi. Sim, sim, sim. Nós estávamos lá também, fizemos esse programa com você. Você e o doutor Eudes, né? Foi, doutor Eudes. E depois fizemos lá no Juremal, que foi assim um momento Isso. maravilhoso. Sim, rapaz, sem te lembrar do nosso amigo Zé Bezerra. Eles- Aí lá no Juremal foi aquele lá, o mestre Gerardo, mestre mecânico, da parte do som, como é o nome dele? Mestre Jorge. Mestre Jorge. Quer dizer, era o aniversário dele, assim, aquele nome lá. Rapaz, aqui Foi bom demais. ficou marcado. Então foi muito bom o que você está fazendo aqui. Eu fico muito feliz, me dá a oportunidade para veicular minha opinião. Sim, sim, E sim. você também, por seu lado, mostra o seu trabalho. E muitas vezes muita gente não sabe o que o Edmilson anda fazendo. E o Edmilson anda fazendo coisas importantes. Boas e importantes. Rapaz. Muito obrigado pela É, pela oportunidade que você nos dá e vamos tocar para frente, ver se novas oportunidades surgem. Sim, e que essa nossa amizade continue aí. Essa, Há muitos e muitos anos. essa não pode deixar de Mas, existir. mas aí lembrando, às vezes as pessoas, sabe, a turma mais jovem, que às vezes chega na cidade, não conhece nada, não conhece a gente, não conhece a história, né? Eu, quando disse aqui durante nossa fala aqui, me orgulho de ter sido o chefe de gabinete da Prefeitura Municipal de Grateus na sua gestão e depois de menos de um ano, eu pedi as contas, porque naquela época era carteira assinada, né? Eu pedi as contas para ir embora lá para o Rio Grande do Norte, a Paraíba, para ser vendedor, para ser representante comercial. Verdade, eu Lembra? lembro disso. Mas também tu sabe que tem uma história no meio disso, né? Porque eu ia casar, que você disse que foi quem fez o casamento. Eu ia casar e a mulher disse que só casava, mas se fosse para sair daqui. Aí o rapaz chegou um primo meu e disse assim, rapaz, tu quiser ir trabalhar comigo? Era o Paulo Heriberto, ele era representante comercial. Se você quiser assumir lá o Rio Grande do Norte e a Paraíba, mas aí eu fui, eu passei 4 anos
um dos melhores momentos da minha vida. Foi, né? Aprendi muito, eu, sabe, conheci muita coisa, e eu sempre gostei de conversar, e foi assim um momento maravilhoso. Mas eu tô falando isso aqui só para mostrar essa questão do desprendimento, entendeu? Isso aí foi um Cara, já eu saí, foi um crescimento bom. E graças a Deus eu estou aqui hoje, a gente conversando e relembrando tudo verdade, isso. isso que fez, marcou a nossa primeira gestão, foi o que marcou, foi isso aí, sabe? O Certo. desprendimento de cada um de nós em dedicar-se ao seu, o melhor de si, dar o melhor de si pelo município sem não cobrar nada em troca. Isso aí foi o mais importante. Muito bem. Davi, nós já falamos aqui da primeira gestão e você teve mais uma gestão. Depois de quanto tempo? Porque naquela época a primeira gestão eram só 4 anos, né? Não tinha reeleição. Lembra? Lembro, sim. Aí depois o Nezelo sucedeu Nezé me sucedeu, depois de Nezé foi o Paulo Nazareno. e aí depois você voltou. Voltei. Pronto. Foram 8 anos. 8 anos, 8 anos, 8 anos. Entre meu primeiro mandato e o segundo, transcorreu o prazo de 8 anos. Muito bem. Não é nem que aqui nós temos limitação de tempo, não, mas é até para o próprio, para quem vai nos acompanhar e para a gente Aqui é para a posteridade. para a posteridade. Então depois nós vamos falar da segunda gestão. Com prazer. Não é isso, amigo? Então, um abraço.